Viu? Paredão. Rapaz, e que paredão foi esse, hein? Paredão, eu nem assisto o BBB, né? Aí uma amiga minha adora, assiste. Aí eu sigo no Instagram, um perfil, eu só tenho Instagram por causa desse perfil, juro por Deus, chamado O Melhor Vídeo. Pai, eu bolo de rir. E eles torcem muito lá pelo um tal de Prio. E eles passam o tempo, pois é, eu vou te passar aí, o Prio. E eles passam o tempo a falar bem desse Prio. Aí eu liguei para essa minha amiga, liguei não, mandei mensagem, perguntando quem é esse Prio e tal. Aí ela começou a esculhambar, né? Esse Prio. Não sei o que, o Prio é um falso, é um canalha, cachorro, blá, blá, blá. Aí eu comecei a me passar como se tivesse gostando do Prio, querendo que ele ficasse, que a Manu saísse. Aí, tipo, eu peguei, alguém votou na Manu, né, pra sair. Aí eu fiz o print e botei pra ela. Rapaz, essa mulher ficou possuída de raiva. Perturbei ela domingo e segunda até ontem à noite. Quando eu vi que ela ia ficar com muita raiva, aí eu disse, ó, oh, tô brincando, eu não sei nem o que é esse negócio aí. Fica Manu, fica Manu. Vamos ver o que vai acontecer, porque vocês são muito engraçados. Mas sabe o que aconteceu? No domingo, pela primeira vez na minha vida, eu assisti o Big Brother. Mas vamos pra frente. Turma, já são 5h30, a gente vai começar, tá bom? A nossa aulinha de hoje, a gente vai terminar a ação penal e depois eu vou resolver alguns exercícios com vocês, tudo bem? Então, como eu sempre faço, eu vou fazer uma revisão. Vou compartilhar minha tela para a gente ir para aquela. Vitor entrou. Vou compartilhar minha tela para a gente ir para o Word, aquele material que eu mando para vocês sempre no final da aula. Vou compartilhar, então eu não vou ficar vendo o chat agora. Aí depois eu volto. Se você tiver dúvida, escreve aí no chat, que eu te respondo depois. E se a dúvida for muito gente, liga o microfone e fala comigo, tá bom? Então eu vou compartilhar minha tela a partir de agora e vou lá para o hoje, então eu não vou conseguir mais ver o chat só depois. Show, vamos lá. Apresentar a tela inteira. O Juan tá falando que tá ok. Valeu, Juan, pelo feedback. Show, vai começar aí o compartilhamento. Pronto. Minha tela está sendo apresentada agora, turma. Eu vou lá para aquele hoje. A gente vai fazer uma breve revisão e a gente acaba a ação penal e vai resolver alguns exercícios, fechou? Quando for na aula de quinta, a gente fala sobre medidas cautelares, liberdade provisória e prisões. Show, vamos lá. Então, vindo para cá, a gente está na ação penal, no artigo 24 a 50, que você vai estudar. Já viu o conceito, as espécies de ação penal. As ações penais são ação penal pública, e a ação penal pública pode ser incondicionada ou condicionada. A ação penal pública, o titular dessa ação penal sempre é o Ministério Público. Isso não muda. O que pode mudar é a legitimidade, que aí pode ir para o ofendido, como a gente vai ver hoje quando eu estudar isso aqui, ação penal privada subsidiária da pública. E nos crimes de ação penal pública, além do titular ser o Ministério Público, o Ministério Público, quando faz a petição inicial, ele faz a denúncia. Ah, turma, eu vou até sair daqui para conversar com vocês, não sei se vocês viram. Se você ler o jornal de hoje, vai ter que entraram com a notícia crimes, ou seja, fizeram, aliás, uma notícia crimes contra o presidente Jair Bolsonaro para o STF. Aí o Marco Aurélio, ele mandou para a Procuradoria-Geral, a Ana Paula está apresentando. Vala que doido. Pessoal, vocês estão vendo para mim ou porque apareceu que a Ana Paula está apresentando? Então, não, não tem problema não, Ana Paula. Ah, tu deve ter apertado aí. Ah, tá, entendi. Show. Sim, aí o que eu fiquei feliz no jornal é porque geralmente, tranquilo, geralmente o pessoal coloca assim, entraram com queixa-crime no STF, mas, na verdade, querem dizer notícia-crimes. E o próprio jornal ele foi muito técnico, que ele falou que o notícia-crimes contra o presidente Jair Bolsonaro foi apresentado no Supremo, aí o ministro Marco Aurélio mandou essa notícia-crimes para a PGR para analisar. Diante das atitudes do Bolsonaro, essa notícia-crimes foi dizendo que ele tem atentado contra a saúde pública. Foi essa notícia-crimes, então, para a Procuradoria-Geral da República. Caso o Procurador-Geral da República entenda que tem elementos suficientes para poder denunciar o Bolsonaro vai ser denunciado. Mas eu estou voltando só para vocês verem a nossa matéria na prática. Se você ler essa notícia, vai ter, entraram com a notícia crimes no STF. Show. E aí a gente já viu que a notícia crimes pode ser dada
para qualquer autoridade. Você pode falar uma notícia crime para o Ministério Público, para a magistratura, ou seja, para os juízes, ou então até para o delegado. Então, o nome da petição inicial das ações penais públicas é a denúncia. A ação penal pública tem duas espécies, a incondicionada, que é a regra, e a condicionada. A incondicionada significa que o Ministério Público pode entrar com ação penal de ofício, sem qualquer provocação, e o inquérito policial e o TCO também pode ser instaurado de ofício, sem qualquer provocação. Vimos que a ação penal pública também pode ser pública condicionada ou à representação do ofendido, ou do seu representante legal, ou condicionada à requisição do ministro da Justiça, ou condicionada à requisição do ministro da Justiça. Vimos que o prazo para você dar a representação é de 6 meses a contar do conhecimento da autoria do delito, de quando você vem a conhecer quem é o autor do fato. Exemplos de crime de ação penal pública condicionada à representação, ameaça, furto de coisa comum, estelionato com pacote anticrime, e por aí vai. Esse prazo de 6 meses é um prazo decadencial, falamos sobre isso, e vale também para queixa-crime. Então, o prazo para você não só entrar com a representação, como para você ajuizar a queixa-crime, é de 6 meses a contar do conhecimento da autoria do delito. Falamos que alguns crimes são de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Nesse caso, o inquérito policial e o TCO, ou mesmo a ação penal, só podem ser instaurados ou ajuizados com a requisição do ministro da Justiça. O ministro da Justiça não tem o prazo decadencial de 6 meses. Contudo, ele tem um prazo prescricional do delito, porque todo crime prescreve. E aí a gente falou na aula passada das diferenças do prazo penal e do prazo processual penal. O prazo penal inclui o primeiro dia, exclui o último, e o prazo processual penal exclui o primeiro dia, inclui o último, e eu já disse como é que vocês vão falar sobre isso, assim, como é que vocês vão contar, né? Conta o prazo penal, você conta o prazo tudo e tira um dia, porque o primeiro dia inclui. Show. Aí conversamos também, pessoal, sobre a ação penal privada. A ação penal privada que tem 3 espécies. A ação penal privada, o titular da ação penal privada é o ofendido ou o representante legal dele, e o nome da petição inicial é queixa-crime. Ou seja, quem faz um queixa-crime é um advogado. Quando ele entra com uma petição inicial para acusar alguém de um crime de ação penal privada. O crime só vai ser de outro tipo de ação penal que não seja pública e incondicionada, se tiver expressa previsão legal. Em outras palavras, o crime só vai ser de ação penal pública condicionada ou ação penal privada se a lei disser expressamente. Aí falamos que tem 3 tipos de ação penal privada. O primeiro é a ação penal privada propriamente dita ou exclusivamente privada, que, nesse caso o ofendido ele morra ou se torne ausente por decisão judicial, que é a morte presumida, aí o direito de entrar com queixa-crime ou de continuar com o processo, caso ele tenha entrado, passa a ser do SECAD, companheiro, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. E essa é a diferença entre a ação penal privada propriamente dita e a ação penal privada personalíssima. Porque na ação penal privada propriamente dita, o ofendido morrer, pode ou o cônjuge, ou o companheiro, ascendente, descendente ou irmão, entrar com queixa-crime. Então, se minha mãe foi xingada, por exemplo, cometendo uma calúnia contra a minha mãe, ou então injúria, que é o xingamento, né? Ou uma calúnia contra a minha mãe, que são crimes de ação penal privada, vamos supor que minha mãe venha a falecer, eu, enquanto filho, eu posso entrar com ação penal privada contra quem injuriou ou caluniou minha mãe, ou ainda o meu pai pode, né? Vai seguir essa ordem. A prioridade para entrar com ação penal é do companheiro do cônjuge. Só se ele não quiser, vai ser do ascendente. Se ele não quiser, vai ser do descendente. E se ele não quiser, aí que vem do irmão. Então, vamos supor que caluniaram a minha mãe. Caso ela venha a falecer, eu vou ter que perguntar, pai, tu vai querer entrar com ação penal privada contra o cara que caluniou minha mãe? Aí ele vai dizer, não quero. Ascendente, aí eu vou perguntar, meu avô, você quer entrar com ação penal privada? Meu avô vai dizer, não quero, pode tomar conta. Aí vem minha vez enquanto descendente. Fechou? Aí se eu não quisesse, aí podia qualquer irmão da minha mãe. Então segue essa ordem. Então a diferença dos crimes de ação penal privada propriamente dita ou exclusivamente privada para o crime de ação penal privada personalíssima é que no caso da personalíssima, que só tem um caso o ofendido venha a morrer, extingue a punibilidade. Ou seja,
Se eu casei com alguém, induzindo essa pessoa a erro essencial, ou seja, enganando essa pessoa, e aí eu cometi o crime do 236 contra essa pessoa, caso essa pessoa venha a falecer, ninguém mais pode me processar. Então a gente só tem esse caso de ação penal privada personalíssima. Até 2005, e isso eu não falei para vocês, além desse caso, a gente tinha também o crime de adultério. Adultério foi crime até 2005, e adultério era o fato de você ser casado e passar, né, um chifrezinho no cônjuge. E aí, caso o cônjuge chifrado morresse, ninguém mais podia processar o outro cônjuge que chifrou, porque era também crime de ação penal privada personalíssima. Mas o adultério, como vocês sabem, deixou de ser crime. Pessoal, isso foi revisão que eu fiz das 2 aulas que a gente deu anterior. Eu vou falar um pouco mais sobre a ação penal privada propriamente dita e personalíssima. Na verdade, eu quero falar algumas coisas e depois a gente vai entrar na ação penal privada subsidiária da pública. Antes de eu começar a aula propriamente dita, então, eu queria ver se vocês estão com alguma dúvida. Então, vamos lá. No chat. Perdão, pronto. Ninguém tem dúvida, né? Então, eu vou começar aqui o que eu queria falar com vocês. Show. Se vocês tiverem dúvida, escrevam aí no chat, tá bom? Eu vou, turma, pegar aqui a súmula 714 do Supremo, que é essa súmula que eu queria colocar no material para explicar para vocês. Essa súmula 714, e ainda sobre a ação penal privada, essa súmula, ela vai dizer o seguinte, que é concorrente à legitimidade do ofendido mediante queixa e do Ministério Público condicionada à representação do ofendido para ação penal por crime contra a honra de servidor público no exercício de suas funções. Essa é uma súmulazinha, turma, que adora aparecer em prova. E vocês sabem que, infelizmente, a gente vive um ativismo judicial muito grande. Ninguém falou para o judiciário que o judiciário não pode legislar. E só o que o judiciário faz é legislar, né? E aí foi mais uma vez o judiciário legislando. Por quê? Porque os crimes contra a honra, como eu falei para vocês, de acordo com o artigo 145 do Código Penal, são crimes de ação penal privada. Então, os crimes contra a honra, de acordo com o artigo 145 do Código Penal, são crimes de ação penal privada. Acontece que quando o crime contra a honra é feito contra o funcionário público no exercício de suas funções, a gente tem uma causa de aumento de pena. Essa causa de aumento de pena está no artigo 141, inciso 2 do Código Penal. Ou seja, caso eu cometa uma calúnia contra o funcionário público no exercício das funções dele, além da pena do crime de calúnia, para mim vai ter um aumento de pena de 1/3, de acordo com o artigo 141, inciso 2 do Código Penal. Como assim, professor? Imagina aqui, turma, que eu começo a dizer para vocês que determinado oficial de justiça, colega meu, só cumpre mandado se você pagar ele. Eu estou falando isso porque eu quero que vocês não gostem dele. Então, falar, sabe o Joãozinho oficial de justiça? Pois é, para ele cumprir qualquer mandado, você tem que pagar ele. Nesse caso, eu estou cometendo uma calúnia contra o funcionário público no exercício das funções. Porque eu estou falando do João não enquanto pessoa física, não enquanto pessoa de vida privada dele. Eu estou falando do João enquanto funcionário público. Então, quando você comete um crime contra a honra de um funcionário público no exercício das funções dele, o Supremo, ele sumulou, como vocês podem ver aqui, que o funcionário público ele tem 2 opções. O funcionário público pode, ele mesmo, contratar um advogado e entrar com queixa-crime, ou pode o funcionário público dar a representação para o Ministério Público, para o Ministério Público ajuizar a denúncia contra essa pessoa. Então, eu acabei de falar mal do João aqui. O João, ele só cumpre mandado se ele receber dinheiro. Então, eu estou cometendo um crime contra a honra de funcionário público no exercício das funções dele. No caso, calúnia contra funcionário público, porque eu sei que o João é inocente. O João, quando ficar sabendo disso, porque você vai lá falar para ele, o João ele tem 2 opções. Ou ele contrata um advogado e entra com queixa-crime, ou então o João, ele dá a representação. E aí ele dá a representação e o Ministério Público é que vai tomar conta da ação dele. Então, o funcionário público, ele tem essas 2 opções. Agora, a partir do momento que ele ajuizou a queixa-crime, ele não pode voltar atrás e dar a representação.
A partir do momento que ele deu a representação, ele não pode voltar atrás e entrar com a queixa-crime. Deu para entender essa súmula? Eu vou lá no chat. Deixa eu ver aqui no chat. Tá ok? Deve ser. A tela está sendo compartilhada. Pessoal, eu acho que vocês têm que colocar o pino na minha tela. Vai lá em contato que tem 2, Sidney. Talvez seja mesmo. Vocês estão conseguindo enxergar, turma, a minha tela? E me respondam aí se vocês conseguiram entender essa súmula 714. Vocês estão tão com pouca pergunta hoje que eu estou achando até estranho. Eu vou ter que abrir a porta aqui do gabinete, senão meu cachorro morre. Eu posso, Letícia, mas eu vou repetir bem rapidinho, tá bom? Ai. E aí, cara? Você é doido, mano? Não, ele tava aqui. Bicho, vocês me viram de short, nem podia. É brincadeira. Senão meu cachorro quebrava a porta aqui, o doidão do Thor. Eu fui. Vem cá, Thor. Eu fui pra casa de praia, né? Não sei se vocês lembram, ele era todo peludo, todo peludo. Não, mas agora não tá aparecendo na tela do Word, não. Aí a ideia era passar só 5 dias na casa de praia, né? E voltava para tomar banho. Acabei passando 12. Aí ele voltou com tanto nó que eu tive que pelar, ó. O bichinho, ó, tá todo peludinho. O bichinho, tá todo peludo, não, tá todo raspado, o bichinho. Deixei só a chamada tosa bebê. Aí eu tô deixando crescer o pelinho do olho, porque aí desce assim. Por isso que o doidão não tá enxergando nada. Pronto. Galera, eu vou para a tela do hoje agora. Aí vocês vão colocar se estão vendo ou não, tá bom? Tô indo. Pronto, tô na tela do hoje. Coloquem se vocês estão vendo. Não sei se vocês estão tendo dificuldade de acessar. Vou ter que voltar para a tela do chat só para ver o que está acontecendo. Eu não consigo ver, professor. Juan, eu acho que você não tá vendo porque tu não clicou em mim. A tela do hoje está no segundo contato dele. E eu tenho 2, Que chique. Nem sabia. Tá aparecendo para mim. Não estamos vendo. Fala. Galera, eu não sei não. Que estranho. Apresentação. Fala, meu Deus. Deu certo. Pronto, o João tá vendo. Aqui tá ok. Não tô vendo. Tem 2 Sidney. Um é o professor, o outro é o hoje. Tá bom. Gente, vão nas pessoas e apertem. Valeu, Juliana, tu tá ajudando aí. Obrigado. Vou para a tela do hoje, ok? Tô indo para a tela do hoje. Valeu. Show. Turma, essa súmula, ela diz que crime contra a honra de funcionário público no exercício das funções, o funcionário público tem 2 opções. Ou o funcionário público contrata um advogado e entra com queixa-crime, ou o funcionário público dá a representação. E aí quem vai tomar conta do processo é o Ministério Público. Em rápidas palavras, eu, Sidney, funcionário público, se eu for ofendido em razão das minhas funções, se cometeria um crime contra a honra minha no exercício das minhas funções, o que essa súmula está dizendo é que eu tenho 2 opções. O funcionário público que foi vítima de um crime contra a honra de suas funções, ou um crime contra a honra no exercício das funções dele, ele pode ou entrar com queixa-crime ou dar representação para o Ministério Público. Então, essa súmula vai dizer assim, é concorrente à legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público, condicionar a representação do ofendido para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções. Me digam isso se vocês entenderam, porque eu quero passar para o próximo tópico agora. Deixa eu ver aqui. Professor Elaine, professor, na concorrente, a vítima e o MP podem entrar. Isso, exatamente. Mas, Elaine, eu vou falar já sobre a ação penal privada subsidiária da pública. Por hora, a gente está falando da concorrente, que os 2 podem entrar. Então, nesse caso do funcionário público, o funcionário público que foi ofendido no exercício das funções dele, ele pode tanto contratar um advogado e entrar com queixa-crime, ou ele pode dar representação e o Ministério Público é que vai tocar o processo para frente. Deu para entender, Elaine? Show. Aí a Inês, se ele der a representação, se ele deu a representação, Inês, ele não pode mais ajuizar a queixa. Se ele ajuizou a queixa, ele não pode mais dar a representação. Perfeito? Massa. Pois agora eu vou passar para outro tópico, que é sobre extinção da punibilidade, que é importantíssimo. Vou sair aqui do chat e estou voltando para o hoje, tá bom? O que é que eu quero ver aqui em relação a isso? Deixa eu só criar uma tabela aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Massa.
Turma, a gente vai falar agora sobre 3 causas extintivas da punibilidade. Então, a gente vai falar agora sobre 3 causas extintivas da punibilidade. Causas extintivas da punibilidade, vocês já sabem. Por exemplo, a decadência, a prescrição, é a situação em que o Estado, extintivas, é a situação em que o Estado ele não vai mais poder dizer se o cara é culpado, se o cara é inocente. Quando extingue a punibilidade, extingue o ius puniendi estatal. O Estado não pode mais investigar, não pode mais processar e não pode mais cumprir a pena, executar a pena do cara, quando extingue a punibilidade. Eu quero conversar sobre a renúncia ao direito de queixa. Eu quero, ou de representação. Quero conversar sobre o perdão do ofendido e quero conversar sobre o perdão judicial. Eu quero conversar sobre a renúncia ao direito de queixa, a renúncia ao direito de representação, o perdão do ofendido e o perdão judicial. Deixa eu só colar aqui. Show. Massa. Pronto. Turma, todos esses três institutos são causas extintivas da punibilidade. Todos os 3 institutos são causas que extinguem a punibilidade. A diferença entre a renúncia ao direito de queixa ou renúncia ao direito de representação é que a renúncia ela é dada antes de você entrar com queixa ou de você dar a representação. Então, a renúncia ao direito de queixa ou de representação ocorre quando você é vítima de um crime de ação penal privada. Então, ocorre quando você é vítima de um crime de ação penal privada ou é vítima de um crime de ação penal pública condicionada à representação e você, de maneira expressa ou tácita, você, antes de dar a representação ou antes de ajuizar a queixa-crime, você renuncia. Então, exemplos. A gente viu que a ameaça depende de representação. A gente viu que lesão corporal de natureza leve depende de representação. Vamos supor que o Juan tá aí nervoso, querendo ver o Word. Aí o Juan me deu um murro. Eu posso, de maneira expressa ou tácita, dizer assim: Juan, eu não vou fazer nada contra você. Se eu, de maneira expressa ou de maneira tácita, dizer assim, Juan, bora jantar, ou então, Juan, tá aqui o convite do meu aniversário, eu, de maneira expressa ou de maneira tácita, se eu renunciar o direito de dar representação contra o Juan, ou ainda, se alguém me injuriou, se aí começou a me esculhambar, se antes de ajuizar a queixa-crime ou antes de dar a representação, de maneira expressa ou tácita, eu dou a entender, ou eu digo que não vou ajuizar a queixa-crime ou não vou dar a representação, a gente tem a renúncia ao direito de queixa ou de representação. A renúncia, ela se diferencia do perdão porque enquanto a renúncia é antes de você entrar com queixa-crime ou dar representação, o perdão do ofendido é dado depois. E outra diferença é que enquanto a renúncia ela serve tanto para ação penal privada como para ação penal pública condicionada à representação, o perdão do ofendido só serve para ação penal privada. Então, o perdão do ofendido só serve para ação penal privada. Não serve para ação penal pública condicionada à representação. Então, aqui, não serve para ação penal pública. Não serve para ação penal pública. Então, veja, enquanto na renúncia eu ainda não entrei com queixa ou eu ainda não dei a representação, no perdão eu já entrei com a queixa. É depois de ajuizada a queixa. Depois de ajuizada a queixa-crime.
Enquanto a renúncia vale tanto para a ação penal privada como pública condicionada à representação, o perdão do ofendido, ele vale tão somente para a ação penal privada, não vale para a ação penal pública. O perdão do ofendido, ele também, pessoal, pode ser feito de maneira expressa ou tácita. Então, o perdão do ofendido também pode ser feito de maneira expressa ou tácita. Então, isso não é uma diferença. O perdão do ofendido não pode também ser feito de maneira expressa ou tácita. Então, essa não é uma diferença. A próxima diferença é que a renúncia, ela, para produzir efeitos, ela independe, ela não precisa da vontade do criminoso. Não depende da vontade do criminoso. Em outras palavras, você, o Juan, que me deu um soco, e eu digo, Juan, eu não vou entrar dar representação contra você, mesmo que o Juan diga, Ciro, eu não tô nem aí, eu quero que se me processe mesmo, eu não dependo do Juan para essa minha renúncia produzir efeitos de extinção da punibilidade. Então, independe da vontade do criminoso para produzir efeitos. Se você, por exemplo, morreu de me injuriar e eu, de maneira expressa ou tácita, antes de entrar com a queixa, eu digo que não vou entrar com a queixa, aí você diz, não, mas eu quero que você entre, a minha renúncia ao meu direito de queixa ou de representação, ela vai produzir efeitos mesmo antes, mesmo que você não queira. Mesmo que você não queira, vai produzir efeitos. O que é diferente do perdão do ofendido. Já eu vou ver o chat, tá, turma? Ver se vocês têm dúvidas. O perdão do ofendido, ele só produz efeitos se o querelado quiser. Em outras palavras, você me injuriou. Ciro, você é um gordo, baitola, não sei o que, não sei o que. Fiquei com raiva de você e entrei com queixa-crime. Se eu já entrei com queixa-crime, não dá para ser renúncia. Pode ser o perdão. Durante o processo, e aí vai ser, assim, pode ser expresso ou tácito, mas o juiz vai querer formalizar, então, na maioria das vezes vai ter que ser expresso. Durante o processo, eu posso dizer, juiz, eu perdoo a pessoa que me injuriou, eu perdoo o querelado. O juiz só pode dizer que houve extinção da punibilidade por parte do querelado caso o querelado se manifeste dizendo assim, eu aceito o perdão do Sidney. Então, enquanto a renúncia produz efeitos, mesmo que a pessoa que eu ia entrar com a ação penal não queira, o perdão só vai produzir efeitos se o querelado, aquela pessoa que eu entrei com queixa-crime, quiser. Deu para entender? Eu vou lá para o chat agora para perguntar, para ver se vocês estão com dúvidas. Professor, a renúncia e o perdão pode ser feitos até o que momento? A renúncia, ela pode ser feita até você dar a representação ou entrar com queixa. Já o perdão, ele pode ser feito a qualquer momento até o trânsito em julgado. Então, Letícia, a renúncia e o perdão, até eu não entrar com a queixa ou não dar a renúncia. Mas lembre do prazo decadencial de 6 meses, tá bom? Tem que lembrar desse prazo, a renúncia. Já se eu ajuizei a queixa, aí o perdão do ofendido pode ser dado até transitar em julgado o processo. Se eu dei a representação, aí agora a gente só fala de retratação da representação. Deu para entender, Letícia? Show. Alguém está com alguma dúvida, turma, entre a diferença de renúncia e o perdão? Porque isso é muito cobrado. Alguém está com alguma dúvida? Show. Ninguém está com dúvida, então vou voltar lá para o PDF. Então, não confunda perdão do ofendido como perdão judicial. Enquanto o perdão do ofendido é o perdão dado pelo ofendido, pela vítima do crime, o perdão judicial é o perdão dado pelo juiz nos casos em que a lei autoriza. Como assim, professor? Algumas vezes, turma, algumas vezes
A legislação, o legislador, ele autoriza que o juiz dê perdão para a pessoa que cometeu um crime. Exemplo, homicídio culposo, lesão corporal culposa. Outro exemplo, apropriação indébita previdenciária, que está no artigo 68A, são o 68A. O que é isso? Algumas vezes o legislador diz assim, juiz, você, a depender da sua consciência, juiz, se você entender que é cabível, você pode perdoar o criminoso, dar a ele extinção da punibilidade. Bora lá para o Código Penal para mostrar para vocês o caso de extinção da punibilidade, no caso do homicídio culposo, só para vocês terem noção. Ó, no artigo 121, no parágrafo... cadê 121? Tá aqui. No artigo 121, no parágrafo 3º, a gente tem um homicídio culposo, certo? Aí olha o que é que diz o parágrafo 5º. Diz assim, ó, na hipótese do homicídio culposo, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Toda vida que você lê o Código Penal e tiver escrito o juiz pode deixar de aplicar a pena, isso é sinônimo de perdão judicial. Então, no caso do homicídio culposo, o juiz pode deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torna desnecessária. Então, isso é o perdão judicial. Por razões de política legislativa, o legislador resolveu dizer, juiz, nesses casos, você pode perdoar a pessoa, deixando de aplicar a pena dela. Esse é o artigo 121, parágrafo 5º. Esse é o perdão judicial. Quem foi beneficiado por isso foi uma atriz chamada Cristiane Torlone. Ela tinha filhos gêmeos e ela deu a ré e, ao que parece, ela atropelou e matou um dos filhos dela. E aí foi, obviamente, homicídio culposo. Ela não queria. Imagine aí o pai perder o filho. O próprio pai, matar o próprio filho. Então, nesse caso, ela foi beneficiada por esse perdão judicial. Deu para entender o perdão judicial? Só são duas características de diferenças, né? A diferença são três, né? Antes e depois, as ações penais e uma que independe e depende. São três. Boa, viu? O Vitor, Sidney, os indultos, anistia, graças, caem em hipótese de perdão judicial? Na verdade, Vitor, esses três são outras causas de extinção da punibilidade. Se a gente for aqui no artigo 107 do Código Penal, que vocês viram em Penal 1, tem de maneira exemplificativa os casos de perdão, ou os casos de extinção da punibilidade. O que tu está me perguntando, que a anistia, a graça e o indulto, são institutos autônomos, que você estuda principalmente em direito constitucional. O perdão judicial, ele está aqui no inciso 9, que ele fala assim, ó, extingue a punibilidade, o perdão judicial nos casos previstos em lei. Ô, pessoal, vou ter que abrir a porta de novo, que agora é a outra cachorra que quer entrar. Veja se vocês têm dúvida. Vem, bebê. Esses cachorros não sabem o que querem da vida. Deu para entender, Vitor? São institutos diferentes. Entendi. Então, são formas separadas de extinção da punibilidade. Isso. As formas de extinção da punibilidade, a maioria delas estão no artigo 107 do Código Penal. A grande maioria delas estão no 107 do Código Penal. Mas existem outras. Tudo bem? Tranquilo? Posso prosseguir, então? Mas eu estou impressionado. Vocês estão tão calados hoje que eu acho que vocês me botaram para falar e foram manchar, e foram ligar para o contatinho, ou fazer outra coisa, porque geralmente vocês perguntam o que são. Mas não tem problema não, eu continuo aqui, quem quiser assistir depois. Qual a diferença entre retratação e renúncia? Paula, lembre que a retratação ela é feita só para representação. Você deu a representação e você vai lá e tira. Ou seja, a renúncia ela é feita antes de você dar a representação. Já a retratação ela é feita depois que você deu a representação e até o oferecimento da denúncia, como a gente já conversou. Tudo bem, Paulo? Deu para entender? Então, a renúncia é antes de dar a representação e a retratação ela é depois. Vem cá, Saúl.
Queria mostrar essa aula para vocês. Deu para entender, Paula? Me diz aí. Enquanto vocês respondem, turma, eu fiquei muito feliz, queria até agradecer. Um aluno, vocês sabem que a ouvidoria é um canal super legal de vocês com a universidade, né? E um aluno, ele mandou ouvidoria agradecendo, dizendo que as aulas que eu estou dando aqui online tornam menos penosas a quarentena, aí agradeceu o meu esforço, ele escreveu um textão. Queria agradecer, foi o Wagner, queria agradecer do fundo do meu coração, foi muito bacana, fiquei muito feliz. Da mesma forma que eu fiz você feliz, né? Você me fez feliz, muito feliz com essa ouvidoria, fiquei muito legal. Porque as ouvidorias, elas passam por toda a gestão da universidade. Aí pronto. Se os cachorros entraram, agora quer sair, vão ficar aí, tô nem aí. Show, valeu, Vitor, obrigadão mesmo, cara. Fico muito feliz mesmo. Show, então vamos lá, entenderam a diferença, né? Valeu, galera. Ó, pessoal, essa aqui é a cachorra de maior paz de espírito que existe na face da Terra. Essa aqui é a Saori. Ela é bem gordinha, ó, coisa mais linda do mundo. Amor da minha vida. Minha companheirona. Aí fica chovendo, aí ela fica morrendo de medo, a pobre coitada. Não vai ficar aqui não, filho. Pronto, vamos lá. No final da aula eu pego meus cheats aqui também. Show, me mostra, cara, quero ver. Bora lá, galera. Então deu para entender a extinção da penalidade, voltei para o hoje. A gente já viu a ação penal privada personalíssima e agora a gente já viu, agora a gente vai ver, aliás, a ação penal privada subsidiária da pública, que é até um direito constitucional da gente, tá? Está no artigo 5º, inciso 59 da Constituição. Está no artigo 29 do Código Penal, ou Código de Processo Penal. E está ainda no artigo 100, parágrafo 3º do CP. Então, olha como a ação penal privada subsidiária da pública é um direito muito importante da gente. Está na Constituição Federal, está no Código de Processo Penal e está no Código Penal. Por que eu estou falando isso? Porque não é raro você ver questões dizendo assim, que as ações penais privadas subsidiárias da pública, elas não foram recepcionadas pela Constituição Federal. E está errado. E a OAB, ela gosta muito desse tipo de questão, certo? Então, vamos lá. Quando é que ela é cabível? O cabimento dela é quando tem inércia do Ministério Público. Como assim inércia do Ministério Público? Vocês sabem, turma, que o inquérito policial, ele é encaminhado para o juiz, né? E depois ele é encaminhado para o Ministério Público. Nós já vimos que o Ministério Público, ele pode fazer uma das três coisas. O Ministério Público, ele pode oferecer a denúncia. O Ministério Público, ele pode requerer novas diligências imprescindíveis ao ajuizamento da ação penal. E o Ministério Público, por fim, pode pedir o arquivamento do inquérito policial. Vou até botar uma observação aqui. OBS. Enquanto está suspensa essa parte do pacote anticrime. Que raio que vocês vão dizer que eu estou ensinando coisa desatualizada? Então, turma, quando é que é cabível a ação penal privada subsidiária da pública? Só quando tem inércia do MP. Como assim, professor, quando tem inércia do MP? Perceba, quando o MP recebe o inquérito policial, ele tem que fazer uma dessas três coisas. Oferecer a denúncia, ou requerer novas diligências, ou pedir o arquivamento do inquérito policial. Qual é o prazo que ele tem para fazer isso? O prazo que ele tem para fazer isso, o cachorro chato pediu para entrar, agora quer sair, vai ficar aí. Não. O prazo que ele tem para fazer isso, pessoal, é o prazo de 5 dias ou de 15 dias. E isso está no artigo 39, não. É no artigo... Oxe, peraí, não é no artigo 39. É no artigo... Oxe, fala qual é o artigo. Peraí, isso está no artigo 39, o 39, parágrafo 5º do MP. 39 do CPP. Então, ele tem o prazo, pessoal, de 5 dias... Nem botar o artigo, não, porque eu não estou com toda certeza. Ele tem um prazo de 5 dias se o indiciado está preso, ou de 15 dias se o indiciado está solto,
para poder tomar uma dessas atitudes, para poder oferecer a denúncia, para requerer novas diligências e para pedir o arquivamento. Então, o MP tem um prazo de 5 dias se o indiciado está preso, ou de 15 dias se o indiciado está solto, para poder fazer uma dessas três coisas. Caso ele se mantenha inerte, aí, após o quinto dia, após o quinto ou 15º dia, durante o prazo de 6 meses, surge o que a gente chama de legitimidade concorrente. Tanto o MP como o ofendido podem ajuizar a ação penal. Galera, eu vou filmar aqui o meu quadro, só porque vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Estou voltando aqui para a minha tela. Voltem aqui para a tela, ver se vocês conseguem ver meu quadro aqui. Ó, o que é que eu estou dizendo para vocês, tá? Deixa eu ver, aqui vocês veem. Ótimo. O inquérito policial chegou para o MP. Aí o que eu estou falando para vocês é que o MP tem um prazo de 5 dias se o indivíduo está preso, ou de 15 dias se o indivíduo está solto, para atuar. Quando eu digo atuar, é ele ou oferecer a denúncia, ou ele requerer novas diligências, ou ele pedir o arquivamento do inquérito. Então ele tem esse prazo de 5 dias ou de 15 dias para atuar. Tem um prazo de 5 dias ou de 15 dias para atuar. Aqui, só o MP pode atuar. Acontece, se ele ficar inerte nesse prazo, se ele não fizer nada, no 6º dia ou do 16º dia, começa a contar um prazo de 6 meses. Onde nesse período aqui, ó, de 6 meses, tanto o Ministério Público como o ofendido pode iniciar a ação penal, mesmo se o crime for de ação penal pública. Então, olha que a gente está conversando sobre crimes de ação penal pública. Professor, o senhor está dizendo que se o crime for de ação penal pública, é possível o ofendido entrar com queixa-crime? É sim possível que o ofendido entre com a chamada queixa subsidiária. No prazo de quê? De 6 meses. Como assim, professor? Vamos supor que roubaram a casa do João. Foi feito um inquérito policial, o inquérito policial chegou ao Ministério Público. Quando chegou ao Ministério Público, quem roubou a casa do João está solto. O Ministério Público tem um prazo de 15 dias para dizer o que vai fazer com esse inquérito. Vamos supor que o MP não fez absolutamente nada, ficou inerte. Nesse caso, a partir do 16º dia, já que quem roubou a casa do João está solto, pode o João contratar um advogado e entrar com a chamada queixa subsidiária. Qual é o prazo que o João tem para fazer isso? Prazo de 6 meses, a contar do 16º dia. Então, durante 15 dias, o João não podia fazer nada. O João só pode fazer alguma coisa a partir do 16º dia. Então, a partir do 16º dia, tanto o João, que teve a casa roubada, como o Ministério Público, podem entrar o João com queixa-crime, por meio de advogado, e o Ministério Público, por meio da denúncia, né? Isso é o que a gente chama de legitimidade concorrente. Tanto o MP como o ofendido podem atuar aqui. Isso é o que a gente chama de legitimidade concorrente. Tanto o MP como o ofendido podem atuar. Professor, vamos supor que roubaram a casa do João, foi feito inquérito, o inquérito chegou para o Ministério Público, o MP ficou inerte no prazo de 15 dias. Eu entendi que a partir do 16º dia, o João tem um prazo de 6 meses para contratar um advogado. Vamos supor que passaram esses 6 meses e o João não fez nada. Aí, a partir daqui, volta só o Ministério Público a poder entrar com a denúncia. Então, a partir desses 6 meses, se o João não entrou
com a queixa-crime aqui, passa só o Ministério Público a poder entrar com a denúncia. Vejam e me escrevam aí se vocês entenderam, que eu vou ter que abrir a porta aqui do cachorro. Vai, doido. Senão o cachorro fica louco. Galera, deu para entender aí? Deixa eu ir pro chat. Acho 46. Valeu, Janete. E o acordo de não persecução? Pois é, isso vale a mesma coisa. O Paula, né, que tá perguntando. Isso vale a mesma coisa, Paula, do acordo de não persecução que a gente está trabalhando. Eu falei para vocês o acordo de não persecução? Agora eu não lembrei. Desse acordo aqui do CPP, do 28C? Cadê? 28A. Acho que eu falei para vocês dele. Falei, do 28A. Que o próprio Ministério Público pode não entrar com a ação penal. Falei, não falei? Falei, show. Graças a Deus, é que eu lembrei que eu tinha falado. Pronto, Janete, obrigado. Eu vou colocar artigo 46 do CPP. Turma, vocês entenderam a ação penal privada subsidiária da pública? Posso continuar? Posso? Eu não entendi. Certo, que parte que não entendeu? Se quiser falar no áudio, pode falar também. Essa explicar. Tu não entendeu nada, né? Tu foi a passagem todinha. O que é que eu estou dizendo para vocês? Que, feito o inquérito policial, o inquérito policial chega ao Ministério Público e o Ministério Público tem um prazo de 5 dias ou de 15. 5 se o indiciado, se o investigado está preso, 15 se ele está solto, para poder agir. O que é agir? É fazer alguma coisa relacionada a um inquérito. Se o MP não faz nada nesse prazo, a partir do 6º dia ou do 16º dia, pode o ofendido entrar com queixa-crime. Então, se alguém tentou me matar, teve inquérito policial, o MP não fez nada no prazo de 15 dias e o cara está solto, eu posso entrar com queixa-crime imputando essa pessoa por homicídio. Quando? Quando o MP se mantém inerte nesse prazo legal aqui de 5 ou de 15 dias. Então, durante 6 meses, por conta da inércia do MP, eu posso processar esse cara. É o que a gente chama de legitimidade concorrente. Melhorou, Juan? Deu para entender agora? A gente tem um bocado de questões sobre isso. Show. Então, turma, eu vou até colocar aqui, né? É o prazo, obrigado, o prazo que a Janete colocou. Está no artigo 46 do CPP. E aí, turma, ele também pode fazer a questão do acordo de não persecução, né? Que foi o que a Paula lembrou. Aí botar assim, acordo de não persecução penal. Show. Massa. Então, se o MP for inerte, aí entra as ações penais privadas subsidiárias da pública. As ações penais privadas subsidiárias da pública só cabe quando tem inércia do MP. Nesse caso, durante 6 meses, caso o MP se mantenha inerte, tá assim, caso o MP se mantenha inerte, após o 5º dia ou 15º dia, durante o prazo de 6 meses, surge a legitimidade concorrente. Pode tanto o MP entrar com ação penal, como pode também o ofendido entrar com ação penal. 2 observações muito importantes. A primeira é que já caiu, acho que umas 10 vezes na OAB o seguinte: o inquérito policial chegou no MP. O MP pediu o arquivamento do inquérito. Aí, o juiz aceitou. Só que o ofendido, ele ficou com muita raiva e ele entrou com ação penal privada subsidiária da pública. E na OAB pergunta se vale ou não. Então, roubaram a casa do João, foi feito o inquérito policial, o inquérito chegou no Ministério Público, o Ministério Público, no prazo legal, pediu arquivamento. O juiz concordou e arquivou. Aí pergunta, nesse caso, se o ofendido pode entrar com ação penal privada subsidiária da pública. A resposta é sim ou não? Me digam aí. Me digam aí se a resposta é sim ou não. Não. Show, Vitória. Exatamente. Como o MP pediu arquivamento, não pode o ofendido entrar com ação penal privada subsidiária da pública. O ofendido só pode entrar com ação penal privada subsidiária da pública caso o MP se mantivesse inerte. Se o MP pediu arquivamento, ele não está inerte. Então, o indivíduo não pode entrar com ação penal privada subsidiária da pública. Show!
Outra coisa super importante. Vamos supor que o MP agora realmente foi inerte, a casa do João foi roubada, roubo é crime de ação penal pública incondicionada, foi o inquérito para o MP se manteve inerte no prazo legal. Já vimos que nesse caso, o João pode contratar um advogado, contratar você para ganhar o dinheirinho, e você vai entrar com queixa-crime, enquanto advogado, para o João. O que cai muito é que, e agora? O que é que o MP pode fazer? O que o MP pode fazer, aí eu vou até copiar para vocês, o artigo 29 do Código de Processo Penal. Esse artigo 29 do CPP, ele cai demais. Não é porque o MP foi inerte, não é porque a vítima gastou dinheiro contratando advogado, que o advogado pode deixar, aliás, que o MP vai ficar por trás, não. Sempre vai ter MP no processo penal, sempre. Seja como parte, seja como fiscal da lei. Sempre vai ter MP no processo penal. Olha o que o artigo 29 diz. Será admitida ação penal privada nos casos de ação penal pública se esta não foi intentada no prazo legal. Você vai interpretar essa não foi intentada no caso legal, você vai interpretar no caso de inércia do MP, certo? É como a jurisprudência interpreta, no caso de inércia do MP. Até aí você já sabia. Cabendo ao Ministério Público aditar a queixa. Aditar a queixa significa acrescentar mais informações na queixa. Então, o Ministério Público ele pode aditar a queixa, que é acrescentar mais informações na queixa. O MP pode repudiar a queixa, desde que o MP ofereça denúncia substitutiva. Desde que o MP ofereça denúncia substitutiva. E o MP pode não nem aditar a queixa, nem repudiar a queixa oferecendo denúncia substitutiva, ele pode aceitar a queixa, mas ele vai intervir em todos os termos do processo. Então isso é importantíssimo. São 3 coisas que o MP pode fazer. O MP pode, 1, aditar a queixa. O MP pode, 1, aditar a queixa. O MP pode, 2, repudiar a queixa, desde que ele ofereça denúncia substitutiva. E o MP pode, 3, intervir em todos os termos do processo. Fornecer elementos de prova, interpor recurso e retomar a ação principal quando houver negligência do querelante. E retomar a ação principal quando houver negligência do querelante. Em outras palavras, turma, não é porque o MP foi inerte no prazo legal que o MP não vai fazer nada. Se o MP foi inerte no prazo legal, o querelante, o ofendido, vai entrar com queixa-crime. O MP pode aditar a queixa-crime que ele entrou, colocar mais informações. O MP pode repudiar essa queixa-crime, desde que ele ofereça denúncia substitutiva, ou o MP pode aceitar essa queixa, mas ele vai intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar como autor principal. Deu para entender o que o MP pode fazer? Estou voltando para o chat. Deu para entender? O MP é obrigado a fazer um desses 3, né? Se ele não quiser fazer nada, Elaine, ele fica na terceira. Que aí ele não faz nada, mas no dia em que o querelante for negligente, por exemplo, o querelante abriu prazo para o querelante, ele entrou com queixa subsidiária, abriu prazo para ele acostar testemunhas, abriu prazo para ele ir para uma audiência e ele faltou, ele não acostou testemunha. Aí, nesse caso, o MP, que está só como fiscal da lei, ele retoma como parte principal. Deu para entender, Elaine? Nesse último caso, o MP entra como terceiro interessado. Débora, a gente chama mais ele não como terceiro interessado. Ele entra mais como fiscal da lei. Mas a todo tempo ele retoma como parte principal. Como terceiro interessado, faz até sentido o que tu está falando. Mas, assim, geralmente a gente fala que ele fica como fiscal da lei. Pessoal, deu para entender o que o MP pode fazer? A gente tem que falar ainda de preempção e dos princípios. Show, Luiz. Obrigado aí pelo retorno. Se não entenderem, pessoal, perguntem pelo áudio, só habilitar o áudio,
ou então pergunte aqui pelo chat. A gente vai falar agora de um instituto chamado parempção. E por que que eu deixo para falar de parempção agora? Porque ele cai muito. E fora ele cair muito, a parempção só vale para os crimes de ação penal privada. A parempção está no artigo 60 do CPP. Deixa eu colocar aqui. Obs. Cuidado com a parempção. Artigo 60 do CPP. Ela só vale para os crimes de ação penal privada. Não vale para as ações penais privadas subsidiárias da pública. Pronto. É exatamente por isso que eu coloco parempção aqui. Parempção, queridos amigos, está aqui no artigo 60 do CPP, que eu acabei de colocar aqui, ó. Parempção está no artigo 60 do CPP. E a parempção é uma causa extintiva da punibilidade. A parempção é uma causa extintiva da punibilidade. Parempção é uma causa extintiva da punibilidade. Punibilidade. Artigo 107 do CP. Ou seja, são 5 causas de parempção que estão aqui nesses 4 incisos. São 5 causas de parempção que só vale para quando, desde o início, o crime se procede mediante queixa. É, por exemplo, no caso de calúnia, injúria, difamação, que são crimes que dependem de queixa. Se nesses crimes que desde o início dependem de queixa, o querelante, por exemplo, é negligente, ele deixa de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos, ou seja, ele é negligente, extingue a punibilidade. Acontece que, se for nas ações penais privadas subsidiárias da pública, no caso de negligência do querelante, o MP retoma como parte principal. Então, no caso de negligência do querelante, nas ações penais privadas subsidiárias da pública, o MP retoma como parte principal. Agora, se o crime, desde o início, somente se procede mediante queixa, como é o caso da calúnia, da injúria e da difamação, como é o caso do artigo 236 do Código Penal, da ação penal privada personalíssima, se o querelante é inerte, fica perempta a ação penal, extingue a punibilidade da ação penal. Os outros casos de perempção é se falece o querelante, ou seja, lembra que eu falei que se o querelante falece, o SECAD pode entrar com a ação ou pode continuar com a ação penal? Então, se o querelante, eu entrei com a queixa-crime e eu morri, o SECAD, o meu SECAD, tem um prazo de 60 dias para assumir o processo. Esse é o segundo caso de perempção. Então, quando o querelante morre, o SECAD pode assumir o processo. A gente já viu isso. Qual é o prazo que o SECAD tem? 60 dias. E por fim, pessoal, quando o querelante deixa de comparecer, sem motivo justificado a qualquer ato do processo que deve estar presente, ou quando ele deixa de formular os pedidos nas alegações finais, que aí é outro caso de perempção, quando ele deixa de formular os pedidos de condenação nas alegações finais. E finalmente, Jesus, por que eu não estou conseguindo botar o azul? Pronto. E finalmente, quando o querelante que entra com queixa-crime é uma pessoa jurídica e se extingue sem deixar sucessor. Então, a perempção é só para as ações penais privadas, crimes que desde o início são de ação penal privada, e não vale, turma, não vale para as ações penais privadas subsidiárias da pública. São esses 5 casos de perempção. Ocorrendo qualquer desses 5 casos de perempção, fica extinta a punibilidade da pessoa. Deu para entender a perempção? Estou indo no chat para ver.
Deu para entender a preempção? Deu para entender sim? Sim. Show. Então, já acabando a nossa aula, vai ficar a turma, os exercícios para vocês fazerem. Eu até tinha separado aqui, esse aqui da FGV, ó, para a gente fazer junto. Mas aí vocês vão fazer, vocês têm ainda, né? Tá aí, ó, tem 9 questões aqui, ainda tem do CESP. E tem todas com gabarito. Vocês podem fazer todas. Não tem nenhuma aqui que eu não falei. Se tiver qualquer dúvida, vocês perguntam a mim e também perguntam à querida Janete, nossa monitora. Para a gente acabar a aula, falta só falar dos princípios da ação penal. E a gente termina e vai jantar, porque eu já estou morrendo de fome. Só faço comer, só tenho fome o tempo todo. Acredito que todo mundo é assim, né? Todo mundo tá assim. O que eu estou evitando é comer doce, porque aí não vai dar certo. Ah, deixa eu contar para vocês. Ontem, a menina que trabalha aqui em casa, ela tem uma diarista aqui em casa. E aí eu disse para ela não vir, que eu pagava, tal. Ela, não se preocupe, bababá, eu não quero deixar de ir, porque eu fico doida. E aí, por sanidade mental dela, eu disse, não, você pode vir. Aí, quando chegou aqui, ela tomou banho, aquela coisa toda. Aí, eu sem camisa, né, aqui em casa, tava em casa, obviamente. Ela olhou assim, eita, tu ganhou umas gordurinhas, não foi? Tu não tinha essas gordurinhas aí, não. Achei tão engraçado, pessoal, sacanagem. Mas faz parte, vai dar certo. Deus está vendo tudo. E o pior foi quando eu tava de costas, ninguém merece um negócio desse. Aí eu, obviamente, o que eu fiz? Botei logo uma camisa, né? E agora eu não ando mais, nem meus cachorros me veem pra lá agora. Faz parte. Faz parte. Vamos lá, turma. Aí o negócio é deixar de comer doce. Mas o povo fica fazendo promoção. A São Paulo, por exemplo, entrega grátis. Geralmente é 12 conto aqui pra casa. Eu fico pedindo 1 quilo de sorvete, não dura um dia. Mas faz parte, Deus tá vendo tudo. A gente vai, turma, agora, então, falar dos princípios da ação penal privada e da ação penal pública. Então, para a gente terminar a nossa matériazinha de ação penal e já começar a outra, a gente vai falar dos princípios da ação penal. Então, tanto os princípios da ação penal pública, como os princípios da ação penal privada. Tanto os princípios da ação penal pública, como os princípios da ação penal privada. É essa a nossa matéria agora. Vamos lá, galera. Show! Turma, a ação penal pública, ela é regida pelo princípio da obrigatoriedade. A ação penal pública é regida pelo princípio da obrigatoriedade. O que é que significa isso? Significa que, entendo o PEC e entendo o ISA, o MP ele é obrigado a entrar com a ação penal. Entendo o PEC e entendo o ISA, o Ministério Público é obrigado a entrar com a ação penal. Já vimos o que é PEC, já vimos o que é ISA. PEC é prova da existência do crime e ISA é indícios suficientes de autoria. Enquanto, então, quando o MP recebe um inquérito, se tiver PEC e se tiver ISA, o MP é obrigado a entrar com a ação penal. Já a ação penal privada, ela é regida pelo princípio da discricionariedade. Ele é regido pelo princípio... Ixi, eu escrevi errado. Discricionariedade, pelo princípio da discricionariedade, é com I? É com I, tem razão. Da discricionariedade, ou da oportunidade e conveniência. Ou da oportunidade e conveniência. Isso significa que mesmo tendo PEC e ISA, o ofendido não é obrigado a entrar com queixa-crime contra ninguém. Então, você cometeu contra mim uma calúnia na internet, instaurado um inquérito policial, tá tudo mostrando no inquérito policial que foi você. Eu não sou obrigado a entrar com queixa-crime contra você. Eu sou obrigado, eu vou entrar se eu quiser. É a minha discricionariedade, é a minha oportunidade e conveniência. Lembre só que para entrar com queixa-crime, eu tenho um prazo de 6 meses a contar do conhecimento da autoria do delito. Já a ação penal pública, além de ser regida pelo princípio da obrigatoriedade, ele é regida pelo princípio da indisponibilidade. E o princípio da indisponibilidade está no artigo 42 do CPP. Já vou ver se vocês estão com alguma dúvida no chat. O princípio da indisponibilidade está no artigo 42 do CPP. O que é que significa o princípio da indisponibilidade? Significa que o Ministério Público não pode arquivar a ação penal.
que ele entrou. O MP ele não pode desistir. O MP não pode desistir da ação penal ou do recurso. Então, o MP, uma vez que ele entrou com a ação penal, durante o processo ele se convenceu que eu sou inocente, o MP não pode desistir da ação penal, não pode pedir o arquivamento da ação penal. No máximo, o MP ele vai poder pedir a minha absolvição, e o juiz não é obrigado a me absolver. Então, o princípio da indisponibilidade, ele vai dizer que o MP, quando ele ajuiza a ação penal, ele não pode desistir dessa ação penal. Quando ele entra com recurso, ele não pode desistir do recurso. Se ele me processou, o MP, entrou com uma denúncia contra mim, e ele achou durante o processo que eu sou inocente, o que é que ele vai fazer? Ele vai simplesmente pedir a minha absolvição, e o juiz não é obrigado. Já a ação penal privada é regida pelo princípio da disponibilidade. É regida pelo princípio da disponibilidade porque o querelante pode perdoar, como a gente fala, pode perdoar o querelado. Já falamos disso. Porque o querelante pode perdoar o querelado. Então, vou repetir, e não se preocupem, já vou ver se vocês têm alguma dúvida. Na ação penal pública, é regida pelo princípio da obrigatoriedade, significa que o MP é obrigado a processar a pessoa se no inquérito tiver PEC e ISA. Já na ação penal privada, é regida pela discricionariedade, pela oportunidade de conveniência. O MP só vai processar a pessoa se ele o querelante só vai processar a pessoa, o ofendido, se ele quiser. O princípio da indisponibilidade diz que o MP não pode desistir nem da ação penal, nem do recurso que ele haja interposto. Já o princípio da disponibilidade diz que o querelante pode sim desistir da ação penal privada. Como é que o querelante vai desistir da ação penal privada? Quando ele perdoa o querelado. E por fim, vem a única divergência que se tem aqui. Eu vou colocar assim, ó, indivisibilidade. É o princípio da indivisibilidade. A ação penal, deixa eu explicar primeiro a privada. A ação penal privada, ela é regida pela indivisibilidade. Isso aí não tem nenhuma divergência. Todo mundo diz que a ação penal privada ela é regida pela indivisibilidade. O que é que significa isso? Que o querelante não pode escolher quem ele vai processar. Se tiver mais de uma pessoa, xingou você e sua amiga, me xingaram. Se eu quiser processar você, eu tenho que processar vocês duas. Não dá para eu processar só uma. Se eu processei só uma de vocês, se entende que eu renunciei em relação a outra pessoa. Então você e sua amiga cometeram calúnia na internet contra mim. Eu processei você e não processei a sua amiga. Quando eu processo você e não processo a sua amiga, a jurisprudência entende que eu renunciei o direito de queixa contra a sua amiga. E como as ações penais privadas são indivisíveis, a renúncia ou perdão do ofendido dado a um, a todos se estendem. A renúncia ou ao perdão do ofendido dado a um, a todos se estendem. A renúncia ou ao perdão dado a um, a todos se estendem. E isso aqui, pessoal, está no artigo 49 do Código Penal. A renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime, a todos se estendem. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará o processo a todos. E o MP vai zelar pela indivisibilidade das ações penais privadas. Então, a ação penal privada é regida pela indivisibilidade. Significa que, se eu quero processar, tem mais de uma pessoa envolvida, eu quero processar um, eu tenho que processar todo mundo. Se eu só processei uma pessoa, em relação às outras, eu renunciei. E a renúncia a um se estende aos outros. Deu para entender a indivisibilidade? E, finalmente, existe toda a doutrina, já eu vou lá no chat para ver se vocês têm alguma dúvida, toda a doutrina diz que as ações penais públicas são regidas também pela indivisibilidade. Toda a doutrina. Qual é o problema aqui? O problema é que o STF diz que
Vou colocar assim para vocês, para ficar mais fácil. A doutrina é regida pela indivisibilidade. E para o STF é regida pela divisibilidade. Para o STF. Na verdade, os dois estão falando a mesma coisa. Para a doutrina, o MP tem que processar todo mundo que está envolvido no inquérito. Então, para a doutrina, o MP tem que processar todo mundo que está envolvido no inquérito. Para o STF também. Mas o STF diz que, no inquérito, se o MP tem PEC e ISA contra um e não tem contra outro, continua investigando contra o outro e processa só um deles. Por isso que, para o STF, a ação penal pública é regida pela divisibilidade. Porque se tiver mais de um envolvido no roubo, tem PEC e ISA contra um e não tem contra outro, o MP está autorizado a processar só o que tem PEC e ISA, investigar mais o que não tem e processar depois o que não tem. Vejam se vocês entenderam esses 3 princípios, que aí a gente acaba a nossa matéria. Estou indo para o chat. Vamos lá. A discricionariedade segue algum requisito? Não, Elaine, segue não. A discricionariedade depende só do querelante, do ofendido, aliás. O ofendido vai processar se quiser. Aí o Juan, sim, fiquei confusa quanto ao STF. É assim, ó. Entenderam qual é a indivisibilidade? A indivisibilidade significa que se tem mais de um envolvido, o MP é obrigado a processar os dois. Acontece que o STF diz assim, principalmente como mensalão, principalmente inquéritos como Lava Jato, que tem muitas pessoas investigadas. O STF deu uma decisão, muito embora a doutrina diga que a ação penal pública é indivisível, o STF deu uma decisão dizendo que a ação penal pública ela é divisível. Por quê? Porque o STF entendeu que nesses inquéritos que se investiga muita gente, o MP só está convencido que tem PEC ISA contra um e não tem contra outros. O MP está autorizado a processar essa pessoa sem processar os demais. Quando surgir PEC ISA contra os demais, aí o MP vai processar essa galera. Tudo bem? Show? Galera, todo mundo entendeu? Sim, não, mais ou menos? Porque aí a gente acaba a nossa aula. E aí a gente vai ver também a cachorra do Vitor. Mostra aí, Vitor, tua cachorra. Galera, show de bola. Obrigado, viu, por tudo. Obrigado pela presença de todo mundo. Fico muito feliz. Depende, viu? Estou me perguntando aqui muito uma pergunta, Liana. As ações tramitariam de forma separada? Liana, vai depender de quão avançada a primeira ação está. Isso a gente vai estudar por continência e conexão. Quando a gente for ver isso em competência, eu vou voltar a falar disso. Mas vai depender quão avançada a outra ação está. Se der para seguir, segue. Se não, pode desmembrar, não tem problema. Show, galera. Fiquem com Deus. Vou pausar aqui a gravação. O Vitor apareceu, foi? Cadê, cara? Cadê tu? Tá aqui, ó. Fofão. Deixa eu só ver tua câmera, que eu não tô vendo a tua câmera, cara. Achou aí, tá ligado já. Show. Pronto. Ah, cara, que legal. A câmera tá ruim porque tá pelo computador aqui, o bem. Traz o toque. Cara. E é macho? É macho também. Que legal, macho. Igualzinho o Thor, como a fofa, macho. Show de bola, é bom ter cachorro. Né? Hoje ele aprontou, cara. Subiu lá no meu quarto. Fez que não devia. Ô, putaria, faz parte, viu? Que bacana, cara. Pois, ó, fica com Deus, viu, irmão? Valeu, abraço, filho. Valeu, galera. Valeu. Até mais. Como é? Eu vou parar aqui a gravação. Parar a gravação. Show.